foi detectado o primeiro caso de gripe aviária em humanos. Há um tempinho que eu não falava de gripe aviária aqui, mas essa semana foi publicado que lá nos Estados Unidos, no Texas, emitiram um alerta de saúde animal que um funcionário que trabalhava numa fazenda leiteira pegou o H5N1, um subtipo aí bem letal para as aves, mas ele pegou provavelmente das vacas, que até então a gente não sabia que esse vírus podia infectar essas vacas. A gente já tinha visto em gatos, em felinos, grandes felinos, em vários outros mamíferos, mas nas vacas não, e possivelmente passou para humanos. Isso é preocupante? Tá todo mundo desesperado já? Pera aí, que eu vou contar e explicar tudo para vocês direitinho, o que está acontecendo e o que isso significa. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Há mais de 2 anos que o mundo todo vem lutando contra essa gripe aviária. E qual que é o mote da questão? O que acontece? Esse vírus, ele infecta as aves de vida livre. Então é quase impossível a gente conseguir controlar essa infecção. Qual que é o medo? Que essas aves de vida livre acabem infectando as nossas aves de consumo. Mas para isso tem todo um manejo, porque elas ficam, né, as aves de consumo ficam naquelas granjas e são separadas do ambiente externo e essas aves não conseguem ter contato umas com as outras. Mas o que aconteceu nesse contexto aqui? Parece que essas vacas leiteiras foram infectadas por aves de vida livre. E essas vacas, elas precisam ter acesso ao ambiente externo. Então imagina como que a gente vai fazer para não deixar que essas aves infectadas, por exemplo, tenham acesso à comida ou à água ou mesmo contato direto com esse gado, que é o que parece que aconteceu. E aí acaba que os humanos, ali os tratadores desses animais, têm um contato muito íntimo, principalmente durante o que é a ordenha do leite, e podem acabar infectados. Felizmente, não são quadros respiratórios graves. É um quadro muito frustro de sintomas respiratórios altos e muita conjuntivite. Assim, apesar dessa notícia, né, parecer ser muito preocupante, a questão não é ainda a infecção entre humanos. Então, de humano para humano, isso ainda não aconteceu. E parece que essa transmissão da vaca para o humano também não deve ser muito importante. Mas o que preocupa é que o leite dessas vacas parece estar contaminado também. Ele muda a consistência do leite, fica uma coisa mais espessa. Então, assim, além da infecção de vias respiratórias, o que os Estados Unidos estão investigando é se de alguma maneira esse vírus foi parar lá no leite. Enquanto isso, todo o lote realmente foi segregado e não é para consumo humano. Mas isso em larga escala pode sim ser um problema. E outra coisa que a gente tem que pensar é, imagina se houver infecção dos gados de corte também, da carne que a gente come. Porque a questão econômica da gripe aviária é muito importante, porque se a gente detecta um único animal infectado pelo vírus dentro de uma granja, todos os animais têm que ser abatidos. E isso é economicamente muito custoso. Imagina se isso também tem que ser feito no gado de corte. A gente tem que abater talvez milhões aí de cabeças de gado. E isso tem impacto direto na nossa alimentação e na exportação da carne também. É por isso que está todo mundo nervoso. Então, neste momento, a gente continua um pouco aflito, porque esse vírus tem mostrado uma diversidade enorme de conseguir infectar várias espécies de animais. A princípio, a questão dos humanos de infecção não é tão grande, mas sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha do medo de ter infecção dos animais para os humanos e depois entre humanos e possivelmente ter uma nova pandemia, mas a questão econômica ainda se sobressai muito. Nesse momento, você não tem que ficar nervoso. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhum caso de gripe aviária nas nossas granjas, nem leiteira, nem de aves, nem de nada, só em
em aves de vida livre. E fica aqui o alerta, se por acaso você olhar ou se deparar com alguma ave caída, ou enfim, parecendo que está doente, você não tem que ir lá meter o mãozão, tem que chamar as autoridades sanitárias. É isso nesse momento que a gente tem que fazer. Então, nada de ficar desesperado por aí, mas vamos ficar alertas para mais notícias, porque esse assunto ainda vai render muito. Obrigada e até a próxima!